Shalom, povo lindo que vai morar no céu. Bom dia, que Deus abençoe seu dia. Seja repleto de bênçãos, de paz, guardado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui nesse propósito, para trazer essa palavra rema, essa palavra revelada ao nosso coração, se alimentando desse maná, esse pão fresquinho do céu. Em todas as manhãs nós estamos aqui. Nós somos gratos a você que se conectou a esse canal. Esse canal que é conhecido como Casa de Oração. Jesus disse, quando ele entrou no templo: não sabeis que a minha casa será chamada Casa de Oração? E o propósito desse canal, ele é único e exclusivamente para a gente se alimentar da palavra de Deus. E para a honra e glória do Senhor, irmão, nós estamos iniciando mais um livro da Bíblia, mais uma carta do apóstolo, primeiro a Timóteo. Estamos iniciando hoje e nós vamos aprender muito com esse jovem missionário. Então peço para você, fica ligado aí, conectado, pega a sua Bíblia, vamos meditar junto na palavra do Senhor até o final. É um capítulo, gente. Louvado seja o nome do nosso Senhor, aquele que é único e digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Que bênção poder iniciar mais um livro ao seu lado. Amém? E antes de iniciar essa carta direcionada a Timóteo, vamos falar um pouquinho da pessoa do Timóteo, Quem é esse Timóteo, Da onde que ele veio, qual é a sua parentela, como que ele iniciou nessa caminhada, e por que Paulo, ali, se você iniciar, nós vamos iniciar o primeiro capítulo, você vai ver ali que já ali no início, Paulo revela ali nas primeiras linhas, ele já escreve para Timóteo, dizendo assim como é o seu verdadeiro filho na fé, porque verdadeiramente Paulo considerava ali Timóteo como um filho, A disposição daquele jovem agradava muito a Paulo, chamava a atenção de Paulo, porque um jovem que tinha limitações, mas que tinha disposição. Então, você ser limitado não quer dizer que você não possa ser disposto para a obra, É verdade. Então, principalmente para os jovens, que enfrentam nessa juventude, quem nós já não passamos por sabores, na juventude, por conflitos de alma, limitações, a gente se limita, se sabota, por achar que não tem uma dicção boa, por às vezes a saúde não poder contribuir, por às vezes não ter o apoio daqueles que a gente esperava que tivesse. Então nós vamos ver aqui Timóteo é essa pessoa, esse jovem, filho de um pai grego, descrente, de uma mãe judia, mas que tinha um coração generoso, e ali ele começa ali na sua caminhada, ele foi instruído na lei dos profetas, no Antigo Testamento judaico. O próprio Paulo foi a pessoa que Deus dirigiu para levar o evangelho ao coração dele, Então Paulo já foi um instrumento aí na vida dele. Durante a primeira visita do apóstolo em Listra, Listra que hoje é a região da Turquia. Já na segunda visita, Paulo convidou para ser seu companheiro nas viagens missionárias que realizava, assim como Timóteo participou efetivamente dos esforços de evangelização na Macedônia e na Cássia. Então nós vemos que houve essa chamada sobre a vida de Timóteo, ou seja, ele estava sendo preparado, moldado já desde a infância, porque ali ele aprendeu das leis dos profetas do Antigo Testamento. E a gente assim, alguns dizem, irmão, que Paulo acabou assim substituindo ele por João Marcos, Teve um probleminha lá atrás com João Marcos e tal, mas fato é que assim como Paulo ele foi escolhido por Deus, nós entendemos também que Timóteo, ele foi escolhido pelo Senhor, para esse propósito, porque e a gente vai aprender nessa carta, de Timóteo, a importância da liderança, de você ser íntegro, reto, com as coisas do Senhor, não se desviar, não se apartar do livro da lei. E basicamente esse capítulo 1, ele vem com uma mensagem para Timóteo muito importante. Qual? Combater o bom combate.
né? Ou seja, há muitas diversidades, há muitas coisas que precisam ser superadas. E somos nós que estamos no ataque, não o contrário. Quando Jesus disse para Pedro: Pedro, sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Ou seja, somos nós que vamos adentrar no inferno, nesse mundo caído, e vamos saquear as vidas, libertar elas desse sistema que aprisiona, que cativa. Então, Timóteo, ele tinha essa função. Paulo estava dando essa ordenância para ele, para que ele viesse trazer o pessoal que estava se perdendo, as vidas que estavam se perdendo, deixando-se ludibriar, né? Para algumas pessoas que até Paulo excluiu do meio, porque essas pessoas estavam vindo com algumas heresias, doutrinas próprias, né? Dizendo que a ressurreição já tinha acontecido e enganando a muitas pessoas. Então, vamos para a palavra de Deus, vamos examinar o texto aí, faz aí que nem os bereanos, fica, né, a minha esposa aqui vai estar lendo e você fica ligado, que Deus revela o seu coração, amém? Amém. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, a Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei, permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Então, isso que o Rodolfo já explanou, né? Nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia, desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. A gente vê aqui, né, que Paulo lhe dá essa orientação para Timóteo, né, para ele tomar cuidado com esses falsos mestres, né? Que, assim, o alvo, qual que é o alvo? O alvo dessa orientação é o amor, que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Ou seja, o alvo é que a pessoa venha ter essa boa prática, ter esse atributo que é o amor, né, no falar, ter uma fala que não provém de coisas torpes, né, de ter um coração, uma fé sincera, genuína, aonde? Em Cristo Jesus. Mas ele admoesta aqui porque alguns, contudo, se desviaram desses princípios. Quando a pessoa se desvia, ela começa a ter outros tipos de prática, ela começa já a se perder, ela já vai se perdendo e é natural. Às vezes, nem ela mesma percebe o quão distante que ela está, né, amor? É natural, um processo natural, né? E se entregam a discussões sem valor algum, né? Entretanto, ser mestre da lei, quando não compreende nem o que propalam, nem os assuntos sobre os quais fazem afirmação com tanta convicção. Ou seja, a pessoa ela traz um entendimento baseado no conceito dela, sem fundamento algum, ela vai se perder, irmão. Esse é um dos maiores problemas que a liderança hoje ela enfrenta, porque ela sai fora do contexto, sai fora do texto bíblico, e todo texto fora do contexto gera o quê? Pretexto, né? Por isso que a gente tem que estar firmado aonde? Na palavra de Deus. Se eu começar a querer trazer outras coisas que não estão na palavra, eu vou ter problema. A minha fé não vai ser genuína, a minha fé não vai ser pura, né? O amor
né, que antecede todo entendimento de Deus Pai, ele não vai ser genuíno na minha vida. Então nós temos que ficar vigilante, porque ele fala aqui, a lei e os seus reais objetivos, é um segundo tópico. Né? Qual que é o propósito da lei aqui no verso 8? Pode ler, amor. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros e para tudo quanto se opõe à sã doutrina. Eu vou ler na minha tradução, porque eu acho que a minha tradução ela já é mais assim direcionada e dá no meio, parece mais fácil o entendimento. Eu vou começar aqui a partir do verso 9. De igual modo, sabemos que ele não é feita para o justo, mas para os transgressores e insubmissos, para os perversos e pecadores. Né? A lei é feita para essas pessoas. É isso que Paulo está enfatizando. Para os profanos, irreverentes, para os que matam pai e mãe. Você sabia que tem pessoas que matam pai e matam mãe? A lei é para essas pessoas, para que elas sejam punidas. Onde já se viu? A Bíblia fala que você tem que honrar o teu pai e tua mãe. É um mandamento de promessa para quê? Para que tu prolongue os teus dias na terra. E tem filho que está matando o pai e a mãe. Para os assassinos. Quem é que tem poder de tirar a vida do outro? Irmão, se a gente tem divergência, né? Se você não concorda com certa coisa, amém. Mas tirar a vida da outra pessoa, onde já se viu isso? Não tem cabimento uma coisa dessa. Né? Que tipo de pessoa é essa que tira a vida do outro? Para os que vivem na prática de imoralidades sexuais. Né? A lei é para essas pessoas. E os homens sexuais em geral. Para os sequestradores, para os mentirosos e os que fazem julgamentos falsos. E para todos aqueles que se revoltam contra essa doutrina. Estas são as doutrinas contra esse glorioso evangelho que foi otorgado, a saber, o evangelho do Deus bendito. Então, a lei, ela vem justamente para punir, para corrigir, para orientar, a trazer advertência a essas práticas. Né? Se porventura, irmão, pelo amor de Deus, eu não estou aqui para julgar, não sou, né, juiz. Juiz é o nosso Senhor, né? E ele não perdeu nenhuma causa. Mas se porventura nós estamos com alguma dessas práticas ou está fazendo algo nesse sentido, peça perdão para Deus. Ele é infinito em misericórdia. O Senhor é infinito em amor, em bondade, em mansidão. Né? E Jesus te ama, Ele te ama como filho. Sabe, Paulo também, assim, ele andava no caminho, né, que não era o correto, perseguindo, matando, não sei se ele chegou a matar algum cristão, mas ele perseguia, ele compactuava com a morte de cristãos. Estevão, ele viu Estevão sendo apedrejado e não fez nada. Então, assim, mas no momento em que ele teve um encontro genuíno com Deus, indo para Damasco, caiu-lhe as escamas dos olhos. Ele viu que ele estava fazendo era errado, ele estava perseguindo, né, o povo de Deus, fazendo mal, né, para o próprio Senhor Jesus. Então ele se arrependeu dos seus pecados, converteu ao cristianismo e foi bênção para a vida dele. Pode ser bênção para a sua vida também seguir esse caminho. Né? Às vezes a gente está num caminho tão torpe, tão errado, que a gente não sabe mais para onde ir, está perdido. Né? E aqui, então, ele vai começar um outro tópico, um outro assunto, né? A eficácia da graça de Deus, né? Porque a graça de Deus, o que seria da nossa vida se não fosse a graça de Deus? Misericórdia, misericórdia. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim, que noutro tempo era blasfemo, perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância,
na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por esta mesma razão, me foi concedida misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele, para a vida eterna. Assim ao reino eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Aqui agora Paulo vai trazer para Timóteo, né, aquela questão que eu falei para você, né, de combater o bom combate. Paulo vai dar essa orientação a Timóteo. Olha só para você ver que linda mensagem. Verso 18 diz assim: Timóteo, meu filho, dirijo essa orientação a ti, levando em consideração o que as profecias anunciaram a teu respeito. Com base nelas, luta o bom combate, né? Luta o bom combate, continua nesse caminho, nesse propósito, perseverando a fé e a boa consciência, porquanto algumas pessoas, vindo a rejeitá-las, naufragaram na fé. Entre eles estão Himeneu, Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar, né, contra Deus. Ou seja, tudo na nossa vida, irmão, as nossas atitudes, nós vamos pagar um preço. Não tem como você fugir, né? Nós temos que fazer escolhas, né? E essas escolhas podem levar a um caminho de bênção ou de maldição, né? Aquilo que a gente falou no capítulo anterior. Só da gente cuidar da nossa vida, a gente está fazendo um bem tremendo, né? Não tem como você plantar, né, um fruto, né? Você plantar um fruto e dele nascer algo. Você plantou ali porque a gente tem um pé ali de manga, né? E nasceu um abacate. Não tem como, né? Então, Timóteo, desde a infância, da juventude, mesmo ele tendo todos os problemas, sendo uma pessoa tímida, não tendo ali tanto os apoios dos pais, né? Tendo problema de saúde, tantos problemas que ele passou, ele era temente a Deus e ao seu Senhor. Ele soube respeitar a hierarquia de Paulo. Ele sempre esteve sob submissão de Paulo. Isso foi muito fundamental, importante na vida dele, esse discipulado, esse ensinamento, porque olha a orientação que ele deu. Himeneu e Alexandre escolheram um outro caminho. Olha o que fala aqui no rodapé da minha Bíblia, da King James. Himeneu, por exemplo, foi um cristão que decidiu criar uma teologia própria e pregava a ressurreição. Já havia ocorrido, né? 2 Timóteo, capítulo 2, versos 17 e 18. Alexandre, outro exemplo, era um empresário crente que havia criado muitos problemas e não aceitava conselhos nem admoestações dos irmãos. 2 Timóteo 4, versículo 14 e 15. Paulo foi obrigado a exercer a mais severa disciplina eclesiástica. Mateus 18 e 17. Isso é, a exclusão desses homens do âmbito da proteção da igreja, considerada como santuário contra o poder de Satanás e seus demônios, fora da comunhão da igreja, com a ação do seu ministério de consolar, exortar e admoestar em Cristo, seriam disciplinados, ensinados, por meio do sofrimento que o diabo naturalmente impõe ao mundo. É preciso notar que o alvo desse corretivo de Paulo era mais restaurador do que punitivo. 1 Coríntios capítulo 5, versos 5 e 13.
né? E Lucas também 13:16 e 2 Coríntios 12:7. Então, Paulo assim, ele não pensava duas vezes não. O camarada estava no caminho errado, né? Querendo ludibriar as pessoas com ensinamento de vã doutrinas que não contribuem em nada, e a igreja ajudando e o camarada jogando contra. Ele falou: filhão, te entrego na mão de Satanás. Você tá, aqui a gente não vai estar, né? Você não quer fazer parte do corpo de Cristo, então aguenta as consequências aí, né? Entregou ele na mão de Satanás, e a gente sabe que é melhor você estar na mão de Deus, que é misericordioso e amor, do que na mão dos homens, né? Sim, o próprio Davi, né, falou isso quando ele passou por uma situação ali em 1 Crônicas, quando, né, veio ali um decreto: olha, você pode escolher, olha como Deus foi misericordioso com Davi, né? Você pode escolher, você quer passar por isso ou por isso? Aí, ó, dos três, cair na mão de homens, jamais. Dos inimigos que são sanguinários, que não vão ter misericórdia de mim, não, prefiro cair na mão do meu Deus. E o melhor caminho, né, amor, o melhor caminho de estar é na presença de Deus, amado. Não existe outro caminho melhor do que estar na presença de Jesus. Né? Que a gente venha todo dia estar aqui conectado, né, aprendendo mais da palavra, e ao pouco a pouco Deus vai transformando a nossa vida, vai forjando o nosso caráter, a gente vai se tornando uma pessoa melhor, né? Ninguém é perfeito, todos nós somos falhos, somos pecadores, mas graças à misericórdia de Deus e à graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por Ele ter morrido naquela cruz e ter ressuscitado, hoje nós temos esperança de vida eterna. Glória a Amém? Deus. Amém. Vamos orar? Amém. Senhor, meu Deus e amado Pai, Sim, Senhor. nós te damos graças, Senhor, por essa rica oportunidade que o Senhor nos concede, Senhor, de estarmos aqui mais uma vez, Senhor, de poder abrir os nossos olhos, contemplar o dom da vida, de poder, Senhor, desfrutar desse maná, esse pão fresquinho do céu que é a Tua palavra. Glória a Deus. Peço, Senhor, perdão, Senhor, pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. Se porventura, Senhor, falamos algo ou entristecemos, Senhor, a pessoa do Espírito Santo, tem misericórdia de nós, Senhor. Nós queremos andar, Senhor, segundo a Tua palavra. Nós queremos, Senhor, estar no caminho de bênção, assim como Timóteo, esse jovem, Pai, que foi um missionário, tão usado, Senhor, na Tua igreja em Éfeso. Pai, que o Senhor possa abençoar também a vida dos jovens dessa nação, Pai. Que estão entretidos, Senhor, com essa era digital e não estão dando importância, Senhor, à Tua palavra, meu Pai. Porque a Tua palavra é a que cura, é a que liberta, é a que tira de toda opressão, de toda dor, né, que vem de Satanás e seus demônios, Pai. Que essa pessoa possa ser liberta agora, Senhor, através dessa palavra, que essa palavra venha permear no coração dessa pessoa, que ela venha sair, né, dessas amarras, dessas questões que prendem e norteiam a sua mente, Pai. Que ela seja liberta em nome de Jesus, para seguir o Deus vivo, um Deus verdadeiro, um Deus que tudo pode, né? Um Deus que pode trazer cura, salvação para a vida dela, Senhor. Aleluia. Que ela seja liberta, Senhor, dessas heresias, desses dogmas, desses conceitos que vêm de líderes, de pessoas até próximas dessa pessoa, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai, que venha trazer entendimento, que a Tua mensagem, Senhor, chegue aos quatro cantos dessa terra, Pai. Que para que o Teu nome seja glorificado, o Teu nome seja exaltado. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. E graças a Deus. Como que é, vida? Lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor e luz para o meu caminho, para o nosso caminho. Que Deus abençoe seu dia. Shalom!